Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Ficamos novamente agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para juntos meditarmos e orarmos e podermos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco. Mandamos aqui um alô especial para Jomara, de Leominster, aqui em Massachusetts. Gilda Dias é de Antonina, no Paraná. Rani Selle é de Parauapebas, no Pará. Washington Modesto Costa é de Campos Belos, em Goiás. Nadir Cabral é de Colíder, em Mato Grosso. Leônidas Bezerra é de Palmas, em Tocantins. Dalva Marconi, ela está hoje aniversariando, completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe Dalva Marconi e conceda muitos anos de vida. Ela pede que oremos por ela para que seja fortalecida cada dia pelo poder do Espírito Santo. Iremos orar sempre pela Dalva Marconi. Neste momento nós iremos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por todas as bênçãos que tens nos concedido. Obrigado por mais este dia de vida e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Uma vez mais pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, que passam por momentos difíceis, têm as suas lutas, suas necessidades, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade. Abençoe Dalva Marconi, que está hoje completando mais um ano de vida, e que ela seja fortalecida pelo Seu poder em sua vida espiritual. Nós te agradecemos e pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo esta semana, falando sobre nós fazermos missão em favor daqueles que ainda não foram alcançados, nós estamos conhecendo um pouco de como Jesus utilizou esses métodos de ir a outros lugares que não fossem somente ali na região da Galileia para poder ensinar, curar, libertar, salvar. E ele foi para a região de Tiro e Sidom, e ali ele ficava nas cercanias da Galileia, mas eram nações, eram cidades pagãs, cidades que não tinham Deus em suas vidas, em seu coração. E Jesus estava querendo ensinar aos discípulos como é que eles deveriam fazer. Por quê? Porque os discípulos eram judeus, eles não achavam que era necessário pregar para as outras nações, porque para eles, os judeus, a salvação era somente para eles. E Jesus, então, ele demonstra aqui que nós deveremos fazer missão com todos, não importa quem seja, a raça, a cor, o status, pessoas ateus e, enfim, todos têm o direito de ouvir falar da salvação em Jesus, mas somente aqueles que crerem e aceitarem serão salvos. Então a oportunidade ela é dada a todos. E Jesus então, se dirigindo a esta região de Tiro e Sidom, nós encontramos em Mateus o seguinte relato, está aqui em Mateus no capítulo 15, nos versos 22 a 28, nos diz assim: Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta, então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros? Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus.
seu pedido será atendido e no mesmo instante a filha dela foi curada. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito especificamente para os judeus. Então nós vemos aqui, quando essa mulher cananeia, Mateus não traz mais detalhes, só diz que ela era cananeia. Ela chegou para Jesus pedindo que tivesse misericórdia dela e pudesse libertar a filha dela que estava possuída por demônio. E então, Jesus ficou calado. Jesus estava demonstrando como é que os discípulos agiriam num caso desse, porque, como eu disse agora há pouco, para eles, os judeus, a salvação era somente para eles. E então Jesus ficou calado. E então os discípulos, achando assim positiva essa atitude de Jesus, falaram com ele: Jesus, mande essa mulher embora, ela vem gritando atrás de nós. Irmãos, muitas das vezes nós também fazemos assim, agimos dessa maneira. Achamos que determinadas pessoas não merecem a salvação, não têm direito de serem libertas e salvas. Achamos que elas estão perdidas e que o caso delas não tem solução. E às vezes nós não atendemos essas pessoas, nós agimos como os judeus agiam aqui e os discípulos estavam agindo também. Mande-a embora. E então Jesus disse que ele foi enviado para as ovelhas perdidas do povo de Israel. E os discípulos aplaudiram até Jesus, né? Isso aqui a gente imaginando, porque Jesus estava agindo exatamente como os judeus agiriam. E então essa mulher, ela se aproxima, se ajoelha e implora: Senhor, ajude-me. E então Jesus fala: não é lícito eu tomar o pão das crianças e dar para os cachorrinhos? E então ela disse que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus então elogiou a fé dessa mulher e disse: olha, vai, porque a sua filha está curada. Irmãos, nós precisamos aprender muito como é que nós precisamos viver o nosso cristianismo. Nós, às vezes, agimos como os discípulos estavam agindo aqui, querendo mandar a mulher embora porque estava gritando atrás deles e estava incomodando, e para eles, a mulher cananeia, que não era uma israelita, não merecia essa bênção que ela estava buscando. E como eu disse para vocês, Mateus foi escrito para os judeus. Agora, vamos ler essa mesma passagem em Marcos, que foi escrita para os gentios. E vejam como Marcos diz aqui. Marcos capítulo 7, nos versos 24 a 30, diz assim: Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro, e não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado. Mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou em casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Vejam aqui a diferença. Mateus disse que era uma mulher cananeia. Não deu detalhes por quê? Por causa de preconceitos que eles tinham contra os gentios. Já Marcos diz aqui que ela era uma grega, nascida na região da Fenícia, na Síria. E então, Marcos está mostrando aqui no seu evangelho que o evangelho ele é para todos. Não é somente para aqueles que hoje já aceitaram a Jesus, que são cristãos. Não, nós temos que fazer como Jesus fez, ir para regiões onde existem pessoas que não creem em Deus, que têm outras crenças. E essas pessoas também precisam ouvir falar da salvação em Jesus. A salvação não é somente para nós, não é somente para aqueles que já se entregaram a Jesus. A salvação ela é para todos. E então essa mulher grega, ela nasceu lá na Fenícia, que fica na Síria, e então ela foi a Jesus e Jesus a atendeu. A princípio, Jesus deu a entender que ele não a atenderia e isso agradou aos discípulos.
Mas Jesus estava mostrando para os discípulos como é que eles não deveriam agir em situações que eles iriam também enfrentar em suas vidas, no seu ministério. E depois que Jesus voltou para os céus, nós sabemos muito bem que Jesus os enviou para todas as regiões para que o evangelho fosse pregado. O mesmo Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho, ele precisa ser levado, e ele precisa ser levado por quem já foi alcançado pelo evangelho. Quando nós tivermos em mente ir para algum lugar para dar testemunho da nossa fé, algum lugar que não tem pessoas que professam a mesma fé que nós precisamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos acompanhe. O Espírito Santo nos ilumine, nos dirija, para que possamos ser usados por Deus para pregar este evangelho através do nosso testemunho, através da nossa vida. E o detalhe aqui também é que quando nós falamos que a pessoa está possuída pelo demônio, nós logo imaginamos aquela pessoa, se jogando no chão e quebrando tudo, gritando. Às vezes não, irmãos. Às vezes, hoje, com a facilidade que nós temos de acessar as redes sociais, tudo que está, a maioria das coisas que está ali nas redes sociais é para nos afastar de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, o inimigo, o demônio, ele toma posse do nosso ser. Aí nós não queremos mais ouvir a palavra de Deus, nós não queremos mais estudar a Bíblia, nós não queremos mais orar, não queremos ir mais à igreja. Por quê? Porque nós estamos possuídos pelo demônio. E hoje em dia, nós vemos como que os nossos filhos, as nossas crianças e adolescentes estão sendo possuídas por este espírito maligno que as estão afastando do caminho do Senhor. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Nós precisamos orar dia após dia. E outra coisa, estudar com eles a Bíblia, falar com eles do que nós cremos. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, aonde eles vão nas escolas, nos seus encontros com amigos, nos seus divertimentos, tudo eles vão ter colocado na mente alguma coisa para os afastar de Deus. E se nós não tomarmos cuidado e estarmos dia após dia falando com eles, orando com eles, estudando e vivendo aquilo que nós cremos, nós perderemos também os nossos filhos para o inimigo. Nós aprendemos aqui então que nós precisamos estar prontos a atender qualquer pessoa que vier até nós, não importa a crença dela, não importa a vida que ela viva, nós precisamos atender, assim como Jesus atendeu essa mulher sírio-fenícia e ela foi abençoada por causa da sua fé. Que Deus esteja com cada um de nós, nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.